Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês estão me escutando de boa? Boa tarde. Sim, doutora, escutando tranquilo. Tá. Boa tarde, doutora. Bom, gente, vamos dar início a mais uma aula aí. Boa tarde para todo mundo. Vamos falar hoje do crescimento e desenvolvimento do lactente. Primeiramente, a gente tem que fazer a diferença, que o crescimento ele é quantitativo e o desenvolvimento ele é qualitativo, tá? A gente tem que ver essas duas diferenças aí. Então, a gente vai ver as medidas antropométricas, que é o peso, a estatura e o perímetro cefálico da criança, do lactente. Então, essas daí são as principais medidas utilizadas na antropometria, né? Antropométricas. Lembrar que é o peso, a estatura, né? Que é a altura e comprimento, e o perímetro cefálico. Então, o peso da criança. As crianças até 2 anos ou com até 15 quilos, a gente deve pesar ela em decúbito dorsal, tá? Já as crianças maiores de 2 anos, a gente deve pesar na balança vertical, né? Na posição ortostática, igual tá mostrando na figura. Então, até os 2 anos é nessa balança aqui, no decúbito dorsal, e maior de 2 anos a gente já pesa de pé, né? Na posição ortostática, tá? Também tem uma diferença do peso, que o peso da criança, no primeiro trimestre, ela vai aumentar 700 gramas, no segundo, 600, no terceiro, 500 e no quarto, 400 gramas. Então, lembrar desses valores aí. Lembrar também que aos 6 meses de vida, a criança vai duplicar o seu peso do nascimento. Com 1 ano, a criança ela vai triplicar. E aos 3 anos, ela vai quadruplicar em relação ao peso do nascimento. Tá certo? Então, primeiro, 6 meses ela duplica, 1 ano ela triplica e 3 anos ela quadriplica. Então, desenvolvimento da criança, né? Isso daqui a gente já falou. Falamos nas aulas anteriores lá. Que de 3 a 12 meses, a gente faz a idade em meses vezes 0,5 mais 4,5. De 1 a 6 meses é a idade em anos vezes 2 mais 8. De 7 a 12 anos é a idade vezes 7 menos 5, você vai dividir por 2. A estatura da criança, né? A estatura da criança, ela cresce 25 centímetros no ano, 15 centímetros no primeiro trimestre, 10 centímetros no segundo trimestre. Então, no segundo ano, ela cresce em torno de 15 centímetros. E a partir do terceiro ano, o crescimento fica entre 5 a 7 centímetros por ano da criança. Tá? Depois, primeiro, a gente vê a estatura, né? Que do recém-nascido até mais ou menos 2 anos, 2 anos por aí. E depois também já é a altura, né? Acima dos 2 anos já é a altura. Então, como que vai fazer essa criança, né? Essa criança, no primeiro trimestre, ela vai crescer 3 centímetros por mês. No segundo trimestre, é 2 centímetros por mês. No
terceiro trimestre é 1,5 centímetros por mês, no quarto trimestre 1,5. A altura, ela aumenta 50%, tá? Lembrar desses valores aí. E o perímetro cefálico, a gente sabe que o normal mais ou menos é entre 35 e 36 centímetros, né? A gente faz até um ano só, de 6 meses a um ano, tá? Vocês vão ver literatura que fala um ano, tem literatura que fala 6 meses. A mesma coisa, o perímetro cefálico, no primeiro trimestre, 2 anos, ou 2 centímetros por mês, aliás. No segundo trimestre é 1 centímetro por mês. No terceiro trimestre, 0,5 centímetros por mês. No quarto trimestre, 0,5. Isso a gente tem que saber para ver se está normal, se aquela criança está normal para aquela idade. Por isso que a gente usa esses valores. A gente tem umas referências antropométricas que são no Ministério da Saúde, são as tabelas, né, que a gente coloca a criança. A gente vê o quê? A gente vê o peso em relação à estatura, tá? A gente vê a estatura pela idade, o peso pela estatura, o perímetro cefálico pela idade e a velocidade do crescimento, se ela tem algum retardo de crescimento. No peso para idade, a gente avalia a situação global da criança, né? Na estatura por idade, ver se ela tem, se está afetado algum dos processos crônicos, se tem algum processo crônico ali. O peso pela estatura, ele está comprometido nos casos agudos. O perímetro cefálico pela idade reflete no crescimento neuronal, principalmente nos 6 primeiros meses. E a velocidade de crescimento para a gente ver se tem algum retardo no crescimento, né? Aqui são os scores, que significa isso? Que no Ministério da Saúde a gente usa o percentil e o score, que é peso pela idade, estatura pela idade, peso pela estatura, perímetro cefálico pela idade. Só um pouquinho, pessoal.
Doutora, o áudio não está chegando até nós. E agora, tá chegando? Sim, agora sim. Então, pessoal, nós vamos o desenvolvimento, agora nós vamos falar do desenvolvimento. O desenvolvimento é o que vai acontecer com a criança cada mês vai acontecer uma coisa com a criança, né? O motor, o adaptativo, o social, na linguagem dela vai mudando, de acordo com que ela vai crescendo, vai mudando, certo? Aqui é um exemplo do que vai acontecer, um resumo, na verdade, do que vai acontecer. Mas tem coisa mais importante aí. Vamos estar falando. No RN, né? A gente vai falar do motor, o que vai acontecer, no adaptativo, no social e na linguagem. O motor dele, ele tem postura tônica, cervical, ó. A cabeça fica lateralizada, né? A mirada é fixa no adaptativo. No social e na linguagem não vai acontecer nada, porque a criança não fala, a criança não solta som, nada. Então, por isso não vai acontecer nada nesse social e nessa linguagem. E a gente tem os reflexos primitivos do recém-nascido, que a gente já viu, que é o de busca, que é quando você coloca a mão, assim, o dedo no canto da boca da criança, ela busca. Ou você coloca no peito da mãe, ela busca o peito da mãe. O reflexo tônico cervical assimétrico, o galante, a pressão plantar. Pressão plantar é quando ela encolhe os dedinhos. A pressão palmar é quando ela segura. O moro, a marcha automática e a sucção. Esses são os reflexos primitivos do ORN. No primeiro mês dessa criança, o que vai acontecer? Já começa a mudar. O motor dele, ele é tônico cervical, a cabeça é lateralizada e ele eleva o queixo. A mirada dele já muda, é 90 graus. Agora ele dá sorriso reflexo, que a mãe fala, ai, tá sorrindo, mas não. É sorriso reflexo. No social muda já, tem sorriso reflexo. Na linguagem ainda, essa criança não fala nada, não babucia, né? Não fala sons, nada. Não emite sons e nada. No segundo mês, ela tem postura tônico-cervical. A cabeça ainda é lateralizada e o pescocinho dela é mais firme. A mirada dela já faz 180 graus. Antes era 90, agora é 180. O sorriso social e ela começa a vocalizar na linguagem.
No terceiro mês, a postura dela é tônico cervical, ela já tem um suporte cefálico, você coloca ela de bruços, ela já eleva o tronco, né? Ela acompanha 180 graus, é onde ela começa a reconhecer as mãos, viu? Ó, lembrar, no terceiro mês ela reconhece as mãos. Ela tem sorriso social e ela começa a vocalizar já. Não falar palavras, nem balbuciar, tá? Lembrar que do terceiro mês ela reconhece as mãos, é o que muda aí, e ela eleva o tronco. No quarto mês, ela já centraliza a cabeça. Ela tem pressão cubital. Ela começa a fazer a pressãozinha cubital. Tem sorriso social e ela começa sons guturais, que é rrr. Ela começa a fazer esses sons. Então, o que mudou? O que mudou é que ela vai centralizar a cabeça, ela vai fazer sons guturais e a pressão cubital. No 6, entre o 6 e 7º mês, ela já gira a musculatura axial, ó. Ela já senta com apoio no motor. Na adaptativa, ela faz pressão radial e ela transfere um objeto da direita para a esquerda. Lembrar, quando que ela transfere o objeto da direita para a esquerda? É entre o 6 e 7º mês. E onde que ela senta com apoio. Ela reconhece as mãos e os sons vocais, que é ma, pá, 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 pá. Tudo isso é sons vocais que a criança começa a fazer. Entre o 9º e 10º mês, ela senta sozinho, é onde a criança começa a engatinhar. Ela pega o objeto como uma pinça. Então, tudo que ela vai pegar, se ela vai pegar uma caneta, ela faz tipo uma pinça com a caneta. O sentido de permanência, né? Onde que ela começa a estranhar, dá tchau, aplaude. Ela fala 2 palavras com sentido. Mamã, papá. Tudo 2 palavras com sentido já. Entre o 11º e 1 ano, ela caminha com apoio. Ela faz uma pinça digital. Ela reconhece todos os membros da família e ela fala 3 palavras com sentido. Tá? Aqui é o marco mais importante que acontece em cada mês. No 2º mês, ela observa o rosto, ela segue o objeto, né, ultrapassando a linha média. Reage a sons, ela vocaliza, emite sons que não seja o choro, ela eleva a cabeça e mantém a 45 graus e sorri. No 4º mês, ela observa a própria mão. Eleva a mão à linha média, ela leva a mão na boca, ela segue o objeto até 180 graus, ela grita, ela senta com apoio, sustenta a cabeça, ela consegue já agarrar o objeto, né? Faz palma radial, ela abre a boca para receber a comida, ela vocaliza a, o, ela começa a vocalizar. No 6º mês, ela tenta alcançar o objeto, procura o objeto fora do alcance, né? Ela solta-se com o som, rola na cama, tá? Ela tenta chamar a atenção da mãe, né? Do responsável ali que tá com ela. No 9º mês, ela transfere o objeto de uma mão para outra. Ela faz pinça, polegar e indicador. Ela balbucia. Ela senta com apoio. Ela senta com apoio com o tronco reto, tá? Ereto. Ela começa a estranhar. Ela brinca de esconde-esconde e achou. Ela engatinha quando você coloca. Geralmente a gente brinca com a criança como desse esconde-esconde. Ai, cadê fulano? Ah, achou. Ela começa a brincar assim, tá? Ela engatinha. Um ano. Ela bate palma, ela dá tchau, ela combina sílabas, ela começa a ficar em pé, ela faz pinça completa, né? Ela segura o copo ou a mamadeira, né? Você dá para ela, ela já começa a segurar. Ela coloca o objeto dentro de uma vasilha, né? Começa a catar os brinquedos, ajuda a se vestir. Lógico que não é completamente, não se veste completamente, mas ela já
ajuda. 15 meses, ela pronuncia as primeiras palavras, dá os primeiros passos, né? Ela é ativa, ela é curiosa, a criança é curiosa. Aos 18 meses, ela anda, rabisca, escala, né? Escala a cadeira. Ela usa a colher, né? Ela derrama pouco já, ela já começa, inicia o controle esfincteriano, obedece às ordens, né? Você fala não, a criança já obedece, antes disso ela não reconhece. 24 meses, ela desce e sobe escada, corre, elabora frases simples, retira uma vestimenta, ela tenta impor sua vontade, né? 24 meses, 2 anos. Também o desenvolvimento motor, né? O grosseiro. Aos 2 meses, ela mantém o pescoço firme e eleva a cabeça. Aos 4 meses, ela senta com apoio e sustenta a cabeça. Aos 6 meses, ela senta sem apoio. Aos 12 meses, ela anda sozinha. Agora, o desenvolvimento motor fino. O que acontece? Nos dois meses, ela acompanha o objeto até a linha média. Nos 4 meses, ela agarra o objeto e solta espontaneamente. No 6º mês, ela transfere o objeto de uma mão para outra. No 9 meses, ela faz a pinça fina. Aos 12 meses, ela vira a página do livro, ela já consegue virar. Na linguagem dela, que a gente tem que saber, que é aos 2 meses, ela vocaliza, aos 4 meses, ela grita, aos 6 meses, ela combina sílabas, aos 12 meses, é as primeiras palavras, aos 2 anos, ela sorri, aos 4 meses, ela observa a sua própria mão, aos 6 meses, ela inicia a interação, aos 9 meses, que ela começa a brincar de se esconder, né? De esconde-esconde aí. Aos 12 meses, ela bate palma, acena e aponta, né? Que ela dá tchau, ela bate palminha. Tudo isso é aos 12 meses. Também tem outra coisa importante, que aos 15 meses, ela constrói uma torre com 3 cubos. Aos 18 meses, ela reconhece uma das partes do corpo e beija os pais. Ela imita rabisco, ela esvazia uma garrafa, tudo isso aos 18 meses. Aos 24 meses, ela constrói uma torre com 6 cubos. Então, antes, aos 15 meses, era com 3 cubos. Aos 18 meses, ficou uma torre de 4 cubos. E aos 24 meses, ficou uma torre de 6 cubos já. Você vê que a criança, conforme ela vai crescendo, o desenvolvimento dela também vai crescendo, né? Também ela vai mudando esse desenvolvimento dela aí. Conforme os meses, ela vai mudando também. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida, gente? Alguma dúvida aí? Nessa parte de crescimento e desenvolvimento. Até aqui, ok, doutora. Só a gente estudar mais um pouco, né? Reler novamente. Porque assim, tem que ver o que é mais importante de cada mês, né? O que vai acontecer cada mês, assim. E isso cai bastante no Revalida, gente. Essa parte, sabe? Assim, eles colocam, vamos supor, uma criança que com quantos meses a criança vai andar, entendeu? Coloca uma historinha da criança e ele pergunta com quantos meses a criança senta, faz não sei o que e não sei o que, sabe? Daí tudo isso você tem que saber dentro dos meses o que vai acontecer cada mês, né? Com o motor, com o adaptativo, com o social, com a fala da criança, porque você vê que ela vai mudando, né? De acordo com os meses ela vai mudando. Ela vai fazendo uma coisinha, vai fazendo outra, que muda uma fase da outra. Sim, são essas pequenas evoluções que a gente tem que ir olhando. E também no crescimento,
olhar essas tabelas do Ministério da Saúde, a tabela de peso com estatura, né? Os percentil, tudo isso é cobrado. Para você ver se a criança, se uma criança de 3 quilos, daqui, vamos supor, 7 meses, com quantos quilos que a criança vai estar, entendeu? Tudo isso é aquelas tabelinhas que eu mostrei no começo. No primeiro trimestre, quanto que vai aumentar o peso dela em gramas, no segundo trimestre. Sim, doutora. Obrigada. De nada, gente. Tenha uma boa tarde aí, um bom final de semana. Muito bom, doutora. Boa tarde para a senhora também. Bom final de semana.